Hoje vamos falar então de Cidade de Vidro, o terceiro volume da série de 6 volumes aqui de Instrumentos Mortais. E eu venho aqui com muitos surtos pra vocês e se preparem, porque esse vídeo tem spoiler. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Pan, sejam bem-vindos de volta ao canal e eu estou aqui muito empolgada para falar hoje com vocês sobre o terceiro livro, Cidade de Vidro, que é este bonitão aqui que eu finalizei essa semana e que eu preciso muito comentar, porque esse livro foi muito surto atrás de surto, chorei, me emocionei, fiquei indignada, me revoltei, todos esses sentimentos ao mesmo tempo. E se caso você não tenha lido esse terceiro livro ainda, não assista esse vídeo, volte quando você terminar de ler para surtar aqui comigo, porque sério, esse livro foi sensacional. Então vamos comentar aqui sobre essa atmosfera de Clary, que agora está sabendo de tudo mais um pouco sobre a família e o pai neurótico, psicopata, controlador que ela tem, que se chama Valentin. O Valentin já conseguiu 2 instrumentos mortais, que são a Espada da Alma e o Cálice Mortal, e aí a gente fica super ansiosa, indignada, porque ele está atrás do espelho mortal. E esse espelho mortal a gente não sabe que formato é, onde ele está, e a gente fica muito no escuro, assim. Ele pode encontrar esse espelho a qualquer momento, e ele pode ter esse poder triplo, essa trindade aí, como força sobrenatural, força maioral, para invocar um anjo, porque ele precisa invocar esse anjo para tentar ter mais poder que todas as criaturas do submundo. Porque ele não quer ser menos que todo mundo. Ele não quer admitir que caçadores de sombra, eles têm sim certos poderes, mas não são tão fortes como vampiros, lobisomens, fadas, eles não são tão fortes assim. E aí ele fica revoltado e por isso que ele tá fazendo tudo isso, gente. Porque a criança é mimada, entendeu? A criaturinha é mimada. Ai, meu Deus, Valentim me dá assim agonia. No final do segundo livro, tem uma mulher que é amiga, conhecida da mãe da Clary, que diz assim: vou te ajudar a salvar a tua mãe, vamos acordar a tua mãe, vem comigo que eu vou te ajudar. E aí no início desse terceiro livro, essa amiga da mãe dela tá ali junto com ela, a Clary precisa ir pra Cidade de Vidro pra tentar buscar a ajuda pra acordar a mãe dela. Tá? Esse é a missão da Clary aqui nesse terceiro livro. Só que o Jace, né, a família Lightwood ali, não quer que ela vá junto. Não quer que ela vá, tá? O Jace não quer que ela vá. E o Jace não quer que ela vá, chama o Simon pra falar, tipo assim, tu precisa me ajudar a convencer a Clary a não ir pra Cidade de Vidro. Porque ela não pode, porque não sei o que, porque não sei o que. Aí começa a dar um monte de explicação. E o Simon diz, não, eu não vou fazer isso com a Clary. Só que nisso, eles começam a bolar um plano pra ir pra Cidade de Vidro antes da Clary. Tipo assim, sem ela. E nisso dá muito errado, porque o Magnus ajuda a abrir um portal pra ele se teletransportar lá pra Cidade de Vidro. Na abertura desse portal, surge monstros gigantes pra matar eles. Simples assim. Surge nesse portal. Quem morre, gente? Quem morre logo na primeira página do livro? Vai. A amiga que ia ajudar a mãe da Clary. A amiga que tinha uma possível ajuda pra mãe da Clary acordar. Loucura, né? Loucura total. E daí a gente fica, meu Deus, agora a Clary não vai conseguir. Ou a Clary vai passar perrengue. E de fato, a Clary começa a passar muito perrengue, porque ela consegue ir pra Cidade de Vidro. Ela consegue ir, porque ela forma um símbolo. A Clary, ela tem um poder diferente de outros caçadores de sombra. Porque ela consegue fazer símbolos que não estão no livro Grey. O livro Grey é um livro exclusivo de vários símbolos, várias insígnias que os caçadores podem desenhar eles mesmos ou criar ali com a sua estela para formar coisas, para fazer poderes, né? Para transformar em coisas. Abrir portais, símbolos de cura, invisibilidade, vários tipos de poderes. A Clary, além dos símbolos do livro Grey que ela aprende, ela consegue vem os símbolos na cabeça dela, ela consegue abrir portais e fazer novos símbolos com outras coisas, como por exemplo marca de Caim. Ela consegue desenhar uma marca de Caim para salvar alguém, por exemplo. E aí a Clary abrindo esse portal, porque ela quer ir pra Cidade de Vidro, porque assim, ninguém vai me impedir, né? A Clary, ela é muito focada, muito destemida, e o Luke resolve junto.
o Luke vai junto com ela. O que acontece, gente? Lá na Cidade de Vidro não pode entrar criaturas do submundo. Lobisomens, vampiros, etc. E o Luke vai junto. E isso é uma merda, porque ele não poderia estar ali, né? Ai, meu Deus. E aí acontece. E aí vem, né? Muitas coisas. Eles caem dentro do lago, a Clary quase se afoga. O Luke ajuda, eles saem desse lago. E aí a Clary fica doente, acontecem umas coisas. E eles têm que correr, só que eles estão muito longe. É mais 6 horas a pé pra chegar no local onde eles precisam. Eles estão muito fora da cidade. E eles precisam chegar lá rápido, muito rápido. Começa a acontecer algumas coisas que eu não vou falar. Não posso falar. Não posso. Aqui a gente vai ser apresentado a um universo também diferente, com novos personagens. Então a gente vai pra Cidade de Vidro, a gente conhece essa cidade, a gente conhece ali outras pessoas, como o Sebastian, Alice, e tem outros personagens que surgem aqui dentro e que são ali um pouco, né, presentes dentro da vida desses personagens que já conhecemos, que é Isabelle, Max, Alec, Jace, Clary, Magnus, Luke, a Maya, o Simon. Então a gente vai ter esses personagens aqui dentro dessa história, dentro desse livro. E todos eles vão compor ali os seus destinos, né? Vão compor ali as suas linhas de destinos que precisam ser feitas. E aí surge que a Clary, ela fica muito mal, o Luke carrega ela até o seu antigo lar, o lar de uma pessoa conhecida, na verdade, que é a Matisse. E a Matisse, ela, querendo ou não, é uma pessoa que cuidou sempre de Luke, né? Ela é como se fosse uma mãe pra ele. E aí surge que o Simon, casualmente, acidentalmente, vai pra Cidade de Vidro também, só que ele não pode ficar ali, porque ele é um vampiro. Ele não pertence àquele lugar. Ele precisa voltar, né, pra Nova York. Ele não pode ficar nessa Cidade de Vidro. E ele até comenta, tipo, meus pais vão perceber que eu sumi, os meus professores. Aí encaixa o que eu achei lá no primeiro livro. Cadê os pais dessas crianças, gente? Cadê os pais de Simon? Né? Então aqui ele comenta, tipo, meus pais vão perceber que eu sumi, minha família, meus professores, enfim, não sei o quê. Eles dão um jeito de levar o Simon de volta pra casa, porque ele não pode ficar ali. Só que o Simon se ferra bonito, gente. O Simon se ferra bonito nesse livro. Nesse filme, quer dizer. Nesse livro, porque ele acha que tá indo pra casa e, na verdade, ele tá indo pra uma prisão. O Inquisidor, ele quer extrair informação dele. Aí o Simon faz uma amizade lá na prisão com uma pessoa que ele não sabe quem é, porque ele só escuta a voz da pessoa. É um vizinho de cela. Chocado. Bom, mas essa pessoa que o Simon conhece lá na prisão, ele querendo ou não, é um Nephilim. E ele apoia o Valentim. E aí a gente começa a criar muitas teorias. Quem será essa pessoa que é Nephilim e apoia o Valentim, que tá ali apodrecendo na prisão? Quem será que pode ser, né? Eu me surpreendi bastante em saber quem é, porque eu achei que essa pessoa tinha morrido e não morreu. E eu fiquei chocada. Mas não vou falar aqui, tá? Porque é um baita spoiler. Eu quero ver as reações quando vocês descobrirem quem é essa pessoa. Essa mulher que conhecia a mãe da Clary, que ia ajudar a Clary a encontrar respostas lá na Cidade de Vidro, morreu. E aí, o que acontece, gente? A Clary, ela vai ter que andar com seus próprios passos. Ela vai ter que andar com a sua própria intuição. E ela acaba descobrindo que dentro de um livro muito importante tem um antídoto pra acordar a mãe dela. Então, ela resolve ir atrás desse livro e é um livro também de muito interesse pro Valentim, muito interesse. E também é um livro de muito interesse pro Magnus, porque, querendo ou não, tá na casa do Valentim esse livro. E o Magnus precisa desse livro também, porque tem informações importantes. E assim, gente, eu não desconfio de nenhum momento do Magnus, porque ele demonstra ser uma pessoa muito leal. E aí a gente também vê e percebe que essa lealdade do Magnus é porque ele ama o Alec. Simples assim. Ele ajuda os amigos do Alec por causa disso. Porque ele ama ele. Ele é apaixonado pelo Alec. E aí a gente fica assim... meu Deus! Meu Deus! Bom... O Valentim quer de todo momento, gente, enfiar água lá abaixo as novas leis, enfiar água lá abaixo novos seguidores. Ele quer enfiar água lá abaixo as pessoas temerem ele, terem medo dele e estarem com ele quando ele ascender, quando ele for em ascensão, né? E ser maior que o cônsul, o inquisidor, maior que todo mundo, maior que a Clave. E ele quer ali, querendo ou não, que aquele ciclo que ele criou se transforme
em algo muito mais forte, porque ele quer destruir todas as criaturas do submundo. Esse é o propósito dele. Recriar leis, ser superior a todos. Então é isso que ele quer. E o Valentim, ele falta somente conseguir o espelho. Aí surge, gente, esses personagens novos que eu comentei com vocês. E o Sebastian, tá? O Sebastian é uma criaturinha que eu não fui com a cara dele. Não fui com a cara dele mesmo, tá? Em nenhum momento. Vai vir um spoiler muito importante aqui pra vocês. Então, por isso que eu falei pra vocês. Quem não leu esse livro, por favor, não assista esse vídeo. Eu não me responsabilizo também se você assistir. Mas eu tô falando que vai ter spoiler nesse vídeo. O Sebastian é uma criaturinha muito repulsiva. Meio que força um beijo com a Clary. E a Clary, ela sente uma coisa muito ruim nele. Diferente de quando beijou o Jace. E ela não sabe o que é isso. Ela começa a ter medo do Sebastian porque ela não sabe o que é isso que ela tá sentindo, assim. O que ela sentiu, de fato. O Sebastian mostra as garras dele depois. E mostra bem mostrado, tá? Porque eu fiquei chocada com o plot twist, com a reviravolta desse livro no final. Porque o Sebastian não é algo bom, sabe? Não é algo bom mesmo. E quando eles estão lá na casa da Isabelle e da casa lá em Idris, né? Na Cidade de Vidro, tá só as crianças em casa. Então tá a Isabelle, tá o Max... Tá a galerinha ali toda reunida e os adultos estão no conselho conversando sobre o que eles vão fazer sobre a ameaça do Valentim, de se entregarem, de serem seguidores dele, de apoiarem ele, porque se não apoiarem vão morrer. Então eles estão nesse conselho tentando decidir muitas coisas também, além disso, sabe? Como que o Valentim tá tendo tanto poder? O Valentim se aliando a demônios, sabe? Sendo que na verdade eles matam demônios, caçadores de sombra matam demônios. Então ele começa a ter demônios como escravos, assim, né? Escravizados ali pra fazerem suas coisas pra ele, pra fazerem mal pra ele. Só que se não fazem mal, ele mata. E se não fazem mal, ele faz testes. E aí o Valentim, ele se demonstra ser uma pessoa muito pior do que a gente achava. Muito pior mesmo. Gente, olha, não é nada comparado ao que ele tá fazendo. E acontece muita ação nesse livro também, sabe? Enquanto os adultos estão no conselho, a cidade ali começa a ser atacada e feio, sabe? Começa a acontecer umas lutas, batalhas muito feias. Um ataque muito feio. Fogo saindo de qualquer lado e tiro, porrada e bomba. E aí só tem crianças e velhos em casa. Todo mundo que poderia estar rebatendo e se defendendo estão no conselho. Então derrubam os muros de proteção, né, os escudos de proteção, e aí começa o massacre, mas um massacre feio, gente. E vem o primeiro óbito, né, um personagem aqui, que ele não tinha muito destaque, mas acaba falecendo. Eu fiquei muito comovida, fiquei muito triste. Depois disso é só ladeira abaixo, gente. Depois disso é só ladeira abaixo, porque daí a Clary precisa ainda saber como vai salvar a mãe dela, mesmo tendo recuperado o livro. Ela entregou pro Magnus, e agora ela não sabe se a mãe dela vai ser salva ou não, mas o Magnus consegue fazer um antídoto e acorda a mãe dela, e a mãe dela surge, vai ao encontro da Clary, e a Clary tá super revoltada. A Clary não quer respostas, e ao mesmo tempo ela quer, e ao mesmo tempo ela quer conversar. E aí vem muita resposta sobre, principalmente, a parte de que o Jace não é irmão de Clary. E isso eu já sabia, gente. Eu já sabia desde o início que não poderia. Seria improvável, gente, o Jace ser irmão dela. Porque eu pensei, cara, não tem sentido. São 6 volumes de uma série. Não tem sentido o Jace ser irmão dela. Não tem. Pra mim, isso não tava encaixando em nenhum momento até então. Eu até tava pensando, mas cara, como é que eles vão ter sentimentos? Como é que eles estão desejando um ao outro, sabendo que eles são irmãos? Não tem, a Cassandra não ia fazer isso, né? É uma coisa absurda, assim, não ia fazer. E essa série não teria tanto sucesso assim também, eu acho. Não sei também, né? Porque Game of Thrones tem bastante sucesso. Mas, enfim. Aí a gente tá falando de outra era também, né? A gente não tá falando de uma coisa mais contemporânea, 2008, 2009. A gente tá falando ali de 1500, 1400. E aí, o Jace não é irmão dela. Mas quem é irmão dela? Quem poderá ser? E daí a gente descobre quem é o verdadeiro irmão dela. E uma das coisas que eu também curti bastante na história foi o destaque do Simon. O Simon se destacou mais uma vez.
sabe? O Simon novamente, mesmo preso, mesmo lá, sendo pressionado psicologicamente pra ser contra a família Lightwood, ser contra a Clary, ser contra todos os princípios que ele tem, tudo que ele conhece de verdade. Ele ficou até o fim, ele foi com a sede dele até o fim, deixavam ele tomar bem pouquinho sangue, e ele se submeteu a todo aquele martírio da prisão, e eu achei isso fantástico. O Simon se mostrou leal o tempo todo. E isso ele ganhou muito meu respeito, porque no primeiro livro eu fiquei com muito ranço do Simon, tá? No primeiro livro eu não gostei muito dele. Eu achei ele um pé no saco. E eu só dizia assim, ai, pode ir de arrasta, pode ir, porque é um personagem muito chato. E daí no segundo livro, quando ele se transformou em vampiro, ele se tornou uma outra pessoa, gente. Ele se tornou uma pessoa muito melhor, sabe? Muito mais decidido e não tão, assim, bobinho, assim, sabe? O Simon tá sendo um ótimo personagem, assim, de verdade. Dá pra ver um pouco a evolução dele. Acontece mais uma grande batalha no final, uma grande revolução no final, né, sobre os caçadores de sombras se reunirem, e até mesmo as criaturas do submundo se reúnem, eles se unem, fazem a força para derrotar o Valentim. O final me deixou muito mal, assim, muito mal mesmo. Como é que eu vou falar para não dar spoiler? O irmão, né, o irmão da Clary, o original, né, ele começa a falar muita merda pro Jace. Muita merda, né? Ele começa a falar besteira, assim, e fala que ele é um mal amado, que ninguém quis ele. A partir daí, a gente sabe a linhagem verdadeira do Jace, porque o Jace até então não sabia o que ele era. Se ele era um Lightwood, se ele era filho do Valentim. Quem ele é, sabe? Ele tava assim, quem eu sou? E a história dos pais do Jace é tão triste, assim. Nossa, gente, é muito triste. E pensar também que o Valentim salvou o Jace da barriga da mãe dele. Porque o que acontece? O pai do Jace falece e a mãe do Jace estava grávida de 8 meses dele. E o Valentim abre a barriga dela, tira o bebê ainda com vida para salvar ele, mas também para fins educacionais, para fins de testes, porque o Valentim, ele começou a testar muitas criaturas, ele começou a testar muitas coisas, para criar novos caçadores de sombra, olha só, para criar novos caçadores de sombra, com mais poderes para combater as criaturas do submundo. Então ele queria um caçador de sombra com poder de anjo muito mais forte, sabe, com poderes muito mais foda, só que isso não iria encaixar com o propósito divino dos anjos, sabe? E o Valentim, ele consegue invocar o anjo final, ele consegue reunir essas 3 peças. E o anjo, a parte do anjo, assim, que eles conversam, cara, é muito foda. Eu me arrepiei toda, gente. Eu me arrepiei, assim, eu fiquei chocada com a parte do anjo. Eu fiquei assim, ó. Bem assim, porque foi uma parte muito interessante do livro, sabe? Porque a Cassandra Clare, ela trouxe elementos bíblicos envolvidos ali também. E sobre a marca de Caim, que eu falei pra vocês, que a Clary consegue fazer. E daí a gente descobre também o porquê que a Clary consegue. Ela é a única caçadora de sombras que ela consegue fazer elementos, criar elementos da cabeça, ou vem elementos na cabeça dela que não estão no livro Grey. E aí a gente descobre sobre isso também, sobre esse poder da Clary, sabe? E é tão incrível saber que existiam personagens legais antes desse, sabe? Ai, gente, é muito bom. É impossível não se apaixonar por esse universo. É impossível não se encantar com tudo isso que a Cassandra criou. E eu tô muito feliz de saber que 6 livros já saíram e que eu vou poder ler e criar esses conteúdos e falar surtar muito pra vocês, sabe? Enfim. E é isso, gente. Eu acho que eu falei de tudo aqui. Deixei algumas coisas de fora pra não dar tudo de bandeja pra vocês. Mas o terceiro livro foi um favorito, dei 5 estrelas. Dos 3 livros, ele ganhou 5 estrelas e um favorito no meu coração. Eu acho que... na verdade, eu não sei o que eu tô esperando dos próximos 3 livros. Eu sei que agora o próximo livro que eu vou ler vai ser As Crônicas de Bane. Eu vou entrar nesse mundo do Magnus Bane aí um pouco mais. Esse personagem favorito. Ele e o Alec, na verdade, estão no meu coração.
E agora, depois do Magnus Bane, eu vou ler os próximos 3 livros. Então, no próximo mês, em julho, vocês vão me acompanhar aqui surtando muito mais, com muito mais conteúdos pra vocês, tá bom? Então, obrigada pra quem chegou até aqui, obrigada pelo seu like, por se inscrever, por compartilhar meu conteúdo com outras pessoas, por surtar comigo nos comentários. Eu acho isso sempre muito legal, de poder dividir com vocês o que eu sinto, o que eu leio, o que eu estou achando das leituras e vocês também poderem me retribuir. Beijos! E até a próxima resenha de Instrumentos Mortais. Ou, na verdade, de Magnus Bane.